Se você precisa descobrir bens penhoráveis, efetivar uma ação de cobrança, destravar uma execução civil contra um devedor que blindou patrimônio, viabilizar uma recuperação de crédito, fazer desmantelamento de uma fraude encontrando bens de alguém que aplicou um golpe, atuar em um divórcio com suspeita de desvio de bens, arbitrar pensão alimentícia ou, ao contrário, modificar ou exonerar a pensão. Se você precisa esclarecer os bens em um inventário, pesquisar a outra parte em uma due diligence preventiva antes de comprar um imóvel, constituir uma sociedade ou fazer um negócio importante, entre tantas outras aplicações, então você precisa de uma investigação patrimonial. Eu sou Romeu Andriotti, advogado, professor, mestre em Direito, especialista em investigação patrimonial e quero expor nossa metodologia de 3 etapas, que é um método único que dá máxima eficiência para a investigação patrimonial. O primeiro momento consiste na etapa 1, que é focada na pesquisa preliminar. Nela, são disparadas inúmeras buscas que nós temos na nossa base, nacionais, internacionais, públicas, privadas, mas todas elas lícitas e que podem revelar informações como os lugares de atuação do pesquisado, quais empresas ele tem, grupo econômico, notícias, escrituras de procurações, veículos, aeronaves, marcas e patentes, processos judiciais, inventários, divórcios, mídias sociais, imóveis, fazendas, sites, licitações e muito mais. Esses dados nos dão um norte para a próxima etapa, a etapa 2, que é focada basicamente na aquisição desses documentos que apareceram como resultado da etapa 1. Nesse momento, é realizada uma seleção das informações obtidas na etapa 1 e são adquiridos os documentos que têm o potencial de esclarecer e resolver o caso. Por exemplo, ao realizar a pesquisa por imóveis na etapa 1, obtemos apenas o número da matrícula e o cartório, mas não sabemos outras informações porque o próprio documento tem que ser adquirido. É nesse momento, então, que essa aquisição acontece. E assim também funciona para os contratos sociais, as alterações societárias, processos judiciais, as escrituras de procurações e outros documentos. Por fim, a análise desses documentos se dá na etapa 3, focada na leitura técnica dos documentos, elaboração do dossiê e confecção das teses e estratégias que poderão resolver o caso. Nessa etapa, são revelados os ativos, os passivos do pesquisado, as outras pessoas que porventura foram cúmplices na ocultação de patrimônio, e nessa etapa também aparecem as teses que eventualmente poderão resolver o caso, como desconsideração da personalidade jurídica, fraude à execução, fraude contra credores, simulação, se for uma investigação preventiva, os riscos do negócio, enfim, dependendo do contexto, tudo visando a solução do caso. Então, esse é o método trifásico da investigação patrimonial que nós desenvolvemos para solucionar os casos e que eu gostaria de compartilhar. Entre em contato conosco para saber mais. Muito obrigado.